Continuando. Bom, vocês vão fazer a segunda atividade do roteiro, tá? Vocês vão ler, vai lendo a apostila, observa as imagens, tá? Aí, a partir dessas observações, vocês vão responder, tá? Esse aqui também tá na apostila, mas eu tô pedindo no roteiro também. Essas perguntinhas aqui, vocês vão responder sempre no caderno, tá? Essa pergunta: é possível perceber semelhança entre as imagens acima? Respondo no caderno. E os elementos observados lá na atividade prática, lá na primeira atividade que vocês observaram o meio que vocês vivem? Há diferença entre as plantas e os animais e entre as plantas e as bactérias? Não precisa copiar a pergunta de novo, gente. Vocês só respondam no caderninho de ciência, no caderno que a gente usava na sala de aula. Você é capaz de identificar outras formas de seres vivos nas imagens apresentadas? Tá? Aí, ó, tá escrito aqui, ó, registre suas ideias sobre as questões no seu caderno. Beleza? Bom, depois que vocês registraram no caderno, vem a página 7, caderno do aluno. Atividade 3. Vamos aprofundar nossos conhecimentos, tá? Agora, a professora colocou, a partir da leitura do texto, afinal do que somos constituídos, olha aqui. Atividade 3. Lá na apostila de vocês, na apostilinha de vocês aí, vocês têm esse texto. Vocês vão ler o texto, ó. Afinal do que somos constituídos. Esse texto é ótimo. É aqui que vocês precisam ler ele na íntegra, tá? Afinal, do que nós somos constituídos? Depois que vocês lerem, vocês vão responder na apostila mesmo. Verdadeiro ou falso essa atividade? Aqui, a primeira. Todos os seres vivos são formados por células, além de átomos e moléculas? Verdadeiro ou falso? A segunda. A teoria celular teve seu início por volta do ano 2000? Verdadeiro ou falso? E vocês vão responder até na última aqui, tá? Depois que vocês responderem essa aí, vocês dão sequência. Olha aqui. Eu coloquei, olha, essa aqui é a atividade que vocês vão fazer, ó. A professora mostrou na apostila de vocês, da página 7, do verdadeiro ou falso. Eu coloquei essa imagem para vocês conhecerem. Essa é uma célula animal e essa é uma célula vegetal. Por exemplo, o núcleo. O núcleo, o que tem em comum? Olha aqui, ó. Observe na imagem abaixo as células eucariontes. O que tem de semelhante e diferença entre uma célula animal e uma vegetal? O núcleo tem na animal e também tem na vegetal. Então, é semelhante. Nucleolo tem na animal e também tem na vegetal. Retículo endoplasmático rugoso tem na animal e tem na vegetal. E assim por diante. O que não tem? Por exemplo, o centríolo só tem na célula animal. Olha aqui, só tem centríolo. Só tem na célula animal. Não tem na vegetal. O vacúolo tem na célula animal. Tá vendo? Ó, tem na célula animal. Mas não tem na célula vegetal. E na célula vegetal tem o granvacúolo, mas não tem na célula animal. Cloroplastos, que é onde a planta realiza a fotossíntese, né? No interior dos cloroplastos. Tem na célula vegetal, mas não tem na célula animal. E a parede celular é diferente. Essa parede celular tem na célula vegetal e não tem na célula animal. Tá bom? Depois que vocês observaram, agora leio a página 8 e 9, seres unicelulares e pluricelulares, e assista a videoaula proposta para auxiliá-los melhor na compreensão do conteúdo. Esse texto está no caderninho de vocês, olha aqui, ó. Seres unicelulares e pluricelulares. O que significa seres unicelulares? Professora, unicelular está escrito aqui, ó. Os seres vivos unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Exemplo, bactérias e protozoários. Bactérias são essas verdinhas
e protozoários, esses aqui. Esses aqui são exemplos de seres unicelulares. E o que são seres pluricelulares? Pluricelulares são formados por várias células, muitas células. Exemplos, professora, quem são? São as plantas, são os animais, são os fungos, esse cogumelo aqui, ó, é o fungo, e os animais. No caso aqui nós temos a imagem de um ser humano, tá? Mas todos os animais, tá? Aves, tudo bem? Os insetos, tá? Aqui tem uma borboleta, ó. Todos os animais, eles são pluricelulares, beleza? Bom, aí só vai até aqui, tá? Ó, vocês só vão ler até aqui, ó. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a Constituição, vou voltar aqui para vocês. Depois que vocês lerem aquela parte, não tem pesquisa para vocês fazer não, tá? Tem esse link aqui, ó, que eu acho ótimo também. Vocês vão abrir ele, seres unicelulares e pluricelulares. Vocês abram, assista, que vai falar sobre a diferença entre os seres unicelulares e pluricelulares, tá? Na última aula, nós olha aqui sobre células. Deixa eu dar uma adiantada para vocês verem. Tá? O fungo é um organismo vivo que se alimenta a partir de seres que já estão em decomposição, ou seja, que eles já estão mortos. Tá? É ótimo, a gente conhece viu? mais como representante. Não deixa de assistir. Fungos, ó, unicelulares, né? protozoários, os fungos, as bactérias. Ou seja, eles têm mais de uma e pluricelulares, quem são? Os mamíferos, as esponjas, os vegetais, tá? Vou voltar para não ficar muito extenso. Bom, depois que vocês viram, vocês vêm para a atividade. Coloca o nome, o número, a disciplina, ciências, o ano e a data. Sempre numa folha separada, tá? Terceiro roteiro, célula, comunidade dos seres vivos. Aí vocês vão responder. Copia a pergunta, ó, eu coloquei aqui. Copia a pergunta e responda. Vocês copiam a pergunta. O que é uma célula? Responde. O que é uma célula? E quais são as funções? Qual a função da célula? Responde. Pergunta 2. Copia. O que toda célula eucarionte tem em comum? Responde. Professora, o que é a célula eucarionte? Você volta aqui, ó. Essa aqui são células eucarionte, tá? As duas são células eucarionte. Não coloquei a procarionte ainda, tá? 3. Copia a pergunta. Afinal, do que são constituídos os seres vivos? Vocês vão achar lá naquele texto que vocês têm na apostila. Eu não coloquei aqui, ó, mas está no texto. Está nesse texto aqui. Deixa a professora voltar aqui, ó. Está nesse texto aqui, ó, da apostila de vocês, ó. Aqui, ó. Afinal, do que somos constituídos? Tá? Na página 7. Bom? Quatro. Copia a pergunta e responde. Qual a diferença entre os seres vivos unicelulares e os pluricelulares? Qual que é a diferença? E dê exemplo. Aí vocês voltam aqui, ó. Unicelulares e pluricelulares. Perdão, é que a professora acha que eu tô, né, aberta a apostilinha de vocês. Aí vocês abrem a apostila de vocês. Aqui, ó. Diferença, tá nessa página aqui, ó. Página 8. Seres unicelulares e pluricelulares. Aqui tá a diferença, ó. Os seres unicelulares e os exemplos. Os seres pluricelulares e os exemplos também estão aqui, tá? E a 5 e último. Desenhar e pintar uma célula animal e uma célula vegetal. Professora, pode ser igual essa aqui que a senhora deu? Pode ser. Pode pintar igual? Pode ser. Depois nós vamos conhecer as funções dessas organelas. Função do núcleo, função do nucleolo, função da mitocôndria, função do citoplasma,
tá? Nós vamos conhecer a função de cada um deles. Tá joia? Deu para entender? Na dúvida, vocês me chamam no privado. Tudo bem? Então, essa é a folha que vocês vão entregar para a professora. E no próximo roteiro, você só pula 2, 3 linhas e começa novamente o quarto roteiro embaixo. Pode ser tudo na sequência, tá? Para vocês não gastar muita folha de caderno. Deu para entender? Então, um abraço, fica com Deus, tá? Tchau.